Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hansa, e se você gosta de gameplays iradas, se inscreve no canal que tá aí na descrição. É o meu canal onde você vai ver gameplays, lives e tudo sobre o mundo dos videogames. Então se inscreve aí, tamo junto, até a próxima e tchau! Século Perdido, uma lacuna temporal de One Piece que pouco conhecemos. Apenas o alto escalão do governo mundial, Gold Roger e seus principais companheiros conhecem e compreendem o que de fato ocorreu nesse período. Os fatos que desvendam os mistérios por trás desse peculiar século encontram-se gravados em grandes pedras indestrutíveis espalhadas por todo o mundo. Quando reunidas, as mensagens apresentam a verdadeira história do mundo. Como começou o século perdido? Como o governo mundial conseguiu apagar quase todos os vestígios desse período? Confira uma possível resposta para essa e outras perguntas na teoria de hoje. Antes de entrarmos no contexto da teoria em si, é importante ressaltar o seguinte: o passado é apenas o tempo que se foi, mas que não pôde levar consigo os vestígios, as lembranças ou as recordações daquilo que já aconteceu. Ou seja, é praticamente impossível eliminar os vestígios de coisas que se passaram em um determinado período. Ainda que esses mesmos acontecimentos tenham ocorrido há centenas de anos, mesmo que poucos, se investigarmos, encontraremos alguns vestígios que lançarão luz sobre os acontecimentos e nos permitirão então interpretar o que ocorreu num determinado período. Mas para que eu falei tudo isso? O que isso tem a ver com One Piece? Bom, em One Piece há uma lacuna temporal cujos acontecimentos são desconhecidos. O temido século perdido, além dos Gorozen e Gold Roger, poucas são as pessoas que conhecem a história do mundo. Poucas são as pessoas que conhecem o que de fato ocorreu no século perdido. Mas como? Por que ninguém conhece a grande história? Naquele tempo eles não tinham condições suficientes para registrar os fatos que aconteciam. Isso nada mais é do que conversa para boi dormir. A Biblioteca de Ohara, tal como seu centro de pesquisas, existiam há mais de 5.000 anos. No entanto, desses mais de 5.000 anos de história, existe um século sobre a qual ninguém conhece, que não é mencionado em nenhum texto ou livro. Como pode? Como eu tinha mencionado anteriormente, é basicamente impossível não se ter vestígios sobre um determinado acontecimento do passado. Isso porque as informações circulam de boca a boca e de outras infinitas formas. Devido a isso, tentar brecá-las não é nada fácil. É uma verdadeira missão impossível. Algumas das poucas informações que temos sobre o século perdido foi mencionado por Clover, quando Ohara beirava sua completa destruição. 過去の人々はなぜわざわざ鉱石のテキストを使い、それを未来へ伝えようとしたのか。砕けの石に歴史を刻んで世界中にばらまいた。ただ紙や本に書き残しても、そのメッセージは根絶やしにされると考えたからではないのか。 Dito tudo isso, eu penso que o século perdido foi provocado pelos poderes de uma Akuma no Mi, uma que consegue apagar a memória das pessoas. Por incrível que pareça, o que eu vou falar agora possui uma boa fundamentação. Em One Piece, existem as mais variadas Akuma no Mi. Além disso, há duas coisas extremamente importantes que devemos observar. Primeiro, em Dressrosa, Doflamingo manipulou todo o país como uma simples marionete. Para isso, os poderes de Sugar, uma das executivas da família, teve um papel fundamental. Ela podia transformar qualquer pessoa em brinquedo. E agora a parte interessante. Todos aqueles que um dia tiveram ligação com aquela pessoa, esqueceriam-se dela imediatamente, não importando o quão a pessoa era importante ou reconhecida. O segundo fator que devemos observar é que algumas Akuma no Mi são muito semelhantes quanto aos seus poderes, mas sempre uma é superior à outra. A Mago Mago no Mi e a Mera Mera no Mi, Rie Rie no Mi e Yuki Yuki no Mi, Tom Tom no Mi e Kilo Kilo no Mi. Como vocês puderam ver,
habilidades bem parecidas, porém uma sempre é superior à outra. Eu acredito que o que acabei de mencionar encaixa-se perfeitamente no contexto do século perdido. No começo eu acreditava que era meio improvável, mas com o decorrer da história, podemos perceber que o que eu vou falar agora não é tão improvável assim. Charlotte Pudding possui os poderes da Memo Memo no Mi, capaz de apagar e substituir memórias das vítimas. Quando vi essa habilidade pela primeira vez, eu pensei, e se existir uma outra Akuma no Mi semelhante, porém superior a Memo Memo no Mi? O poder de Pudding, pelo que podemos ver até o momento, para funcionar, a usuária deve estabelecer contato físico com a vítima. E se existir um usuário que tenha um poder parecido com o de Pudding, cujos poderes tenham um maior espectro de atuação e sem necessariamente haver o contato entre usuário e vítima? Uma pessoa com essa habilidade poderia muito bem apagar os rastros da história sobre o Reino Antigo, ou mais, apagar da lembrança das pessoas mais de 100 anos de história. Se levarmos em consideração tudo o que até aqui comentamos, essa teoria fará ainda mais sentido se pensarmos no modo como as pessoas do Reino Antigo tentaram preservar a história. Eles cravaram textos em grandes pedras, os poneglyphs, de modo que elas resistissem à passagem dos tempos e seus escritos jamais pudessem ser destruídos ou alterados. O Reino Antigo tinha conhecimento dessa arma, desse poder sobre a jurisdição do governo mundial, que poderia colocar fim ao seu império. Por isso, creio eu, eles fizeram os preparativos necessários para que seus propósitos se perpetuassem pela história e pelos tempos, de modo que alguém, em algum dia, descobrisse toda a verdade e herdasse seus objetivos. Alguém que um dia herdaria seus propósitos. Bom pessoal, essa foi a nossa teoria de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma teoria relacionada ao tema ou não, vai lá nos comentários e poste sua teoria ou opinião. Fique à vontade, aqui é a nossa casa. Até a próxima pessoal. Fui!